Boa noite, queridos irmãos. É sempre uma alegria imensa estar junto com todos vocês, aproveitando esses momentos em que estamos impedidos ainda de sair, né, de nos confraternizarmos pessoalmente, para fazer essa confraternização de corações, amigos, através dessa nossa reuniãozinha virtual. Então, vamos iniciar o nosso trabalho da noite de hoje lendo o pensamento de Chico. Assim disse Chico: Deus, se um dia eu perder as esperanças, ajude-me a lembrar que os teus planos são melhores do que os meus. Então, Chico, sempre com essa doçura e esse modo de nos falar as verdades da vida com tanto carinho, o que ele quis dizer isso para nós aqui nessas palavras, né? Que nós não devemos nunca perder as esperanças, porque Deus sabe o que é melhor para todos nós. Muitas vezes nós queremos antecipar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios, nos esquecendo que o tempo de Deus é o tempo realmente das melhores realizações, porque Deus sabe o que é melhor para nós e quando as coisas devem acontecer, né? Então, só repetindo, Deus, se um dia eu perder as esperanças, ajude-me a lembrar que os teus planos são melhores do que os meus. E dito isso, vamos ler a mensagem edificante da noite de hoje. E a mensagem que nós vamos ler é do Caminho, Verdade e Vida, tá? Meu já tá velhinho, né? Mas ainda dá. E a 180. Façamos a nossa luz, tá? Então diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus disse aos seus apóstolos, e isso está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos envolvidos nas esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia do nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por alguns anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando, embora, a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria,
de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversação substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exortem à personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Então, essa bela mensagem que Jesus nos trouxe e que está no Caminho, Verdade e Vida, a mensagem 180, façamos a nossa luz, é muito apropriada para os dias de dificuldade que estamos vivendo já há algum tempo. E fala, então, do nosso planeta Terra, né, que é um planeta tão lindo, feito para nos receber, para nos dar a oportunidade de evolução, em que tivemos também a ajuda de espíritos tão evoluídos que vieram nos ajudar nessa evolução, civilizações que vieram nos ajudar e depois se foram. Então, nós temos tudo a nosso favor. No entanto, as trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, vão envolvendo as pessoas, os povos, as instituições, e isso vai acarretando uma dificuldade muito maior a todos nós e nublando os nossos sentimentos e pensamentos. Então, em meio a essa grande noite que se forma desse nevoeiro, oriundo desses pensamentos nebulosos, nós precisamos acender a nossa luz. Que luz é essa? Essa luz interior que provém do nosso estudo, da nossa ligação com o plano superior através da prece, essa grande bênção que Deus nos deu. Olha, a prece é algo maravilhoso. A prece nos permite essa ligação imediata com o plano superior, que imediatamente vem nos ajudar. Então, através da prece, através dos nossos atos, procurando colocar em prática os ensinamentos de que Jesus nos trouxe através do seu evangelho de amor, fazendo da nossa passagem por esse planeta não simplesmente uma vida sem sentido, mas uma vida que possa deixar frutos quando nós nos formos, que possa deixar uma lembrança amorosa e doce do que tivemos oportunidade de realizar em prol do nosso próximo. Por realizar para nós mesmos é muito fácil porque é de nosso interesse. Agora, realizar pelo próximo, ajudar os nossos irmãos mais necessitados, é o exercício verdadeiro da caridade com desprendimento, sem interesse algum. Tudo isso vai fazer com que essa luz brote dentro de nós e nos ilumine. E à medida que nós assim nos tornemos, nós vamos... Nenhuma escuridão poderá nos amedrontar ou escurecer o caminho pelo qual os nossos passos irão caminhar para a evolução espiritual, para o aprimoramento espiritual, para a perfeição que nos espera e que é um dos motivos de nós estarmos encarnados aqui nesse mundo tão conflituoso. Então, o que Jesus nos diz é isso. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações. Estar na tribuna, falando, dando conselhos, dando orientações, é muito fácil. Agora, o difícil é fazer isso sem ter a cegueira nos olhos,
sem estar emanando do seu coração essa luz, que vai iluminar não só a si próprio, mas em torno de si e vai beneficiar aqueles que estiverem próximos de cada um de nós, que cultivarmos essa iluminação interior, procurarmos fazer mentalização, elevar os pensamentos, procurar estar sempre nessa conexão direta com Jesus. Então, Jesus nos diz, isso é o caminho, porque avançar sem luz é impossível. Bom, então com os nossos corações pacificados, as nossas mentes pacificadas, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a toda essa espiritualidade benfeitora que nos ampara, ao nosso querido professor Eurípides Barçanufo, ao nosso querido Chico, a todos os nossos amores. Agradecidos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, certos de que a Tua presença está no meio de nós. Abençoa, Senhor Jesus, os nossos propósitos dessa noite. Abençoa cada um de nós que estamos ligados a Ti, a espiritualidade maior, pelos laços do pensamento e do coração. Permite, Senhor, que essa reunião de hoje seja abençoada por Ti. Traz, Senhor, as melhores vibrações de paz, de harmonia, de muito amor. Que o entendimento se faça presente e que o estudo que preparei tão carinhosamente para trazer na noite de hoje possa servir, Senhor, de sustentáculo, de aprimoramento, de entendimento maior para todos aqueles que precisarem. Abençoa, Senhor, a nossa noite e que os Teus espíritos iluminados estejam envolvendo o lar de cada um de nós, trazendo a felicidade e a paz que nós tanto precisamos e queremos, Senhor Jesus. Abençoa-nos, Pai, que assim seja. Então, vamos começar o nosso estudo da noite de hoje, cujo tema é o esquecimento do passado. E está lá no Evangelho, no capítulo 5, item 11, tá? E vai falar do esquecimento do passado. Então, esse tema ele é muito importante para o entendimento dos princípios básicos que norteiam a doutrina espírita. Como, por exemplo, as sucessivas encarnações, o intercâmbio entre dois planos, a lei de ação e reação. Tudo isso passa por esse conhecimento sobre o esquecimento do passado e a importância dele para que esse nosso aprimoramento espiritual, então, possa acontecer. Como nós conseguimos viver outra vida e nos aprimorando, né? Então, esse assunto tem sido objeto de questionamentos, muito questionamento. Nós vemos isso em filmes, em livros, em novelas, né? Os questionamentos a respeito da vida passada causam uma grande curiosidade, né? Porque nós temos essa sensibilidade interior de que nós temos várias encarnações e que temos diversas realizações em cada uma delas, então o que nós passamos de dificuldades ou de alegrias nessa encarnação nos traz a curiosidade do que aconteceu no passado, não é? Então, todos, ou pelo menos a maioria das pessoas, tem interesse em saber o que foi no passado. Nem também o que foram seus parentes, né? Quem é que foi meu pai, minha mãe, esses parentes que convivem hoje comigo, o que eles foram em outras vidas? Será que eles estavam junto comigo? Será que me acompanharam? Será que eu estava com esse núcleo familiar mesmo que eu estou vivendo dessa vez, né? Então, os nossos inimigos, por que essa pessoa me odeia? Por que essa pessoa me persegue? Por que essa pessoa é minha inimiga?
deve ter algum problema no passado envolvido nisso, né? Então, nós temos essa curiosidade em saber o que que nós fizemos nas vidas passadas e, principalmente, o que que nos acarretou sofrimento na existência presente, né? E, frequentemente, nós nos referimos a isso até com brincadeiras, né? A gente brinca assim, eu joguei pedra na cruz, estou passando por isso é porque eu joguei pedra na cruz, né? Ou então falar assim, aquela ali, minha filha, do jeito que ela foi senhora de engenho, porque ela é uma pessoa muito pedante, ela é uma pessoa mandona, orgulhosa, está sofrendo agora porque boa coisa não foi na vida passada. Frequentemente, né, nós até brincamos com esse tipo de coisa, né, de questionamento. Mas ele efetivamente existe, né? Todo mundo tem aquela duvidazinha, aquela curiosidade. O que que eu fui na outra vida? O que que eu fiz antes? Né? Por que que eu estou passando por isso agora? E muitas vezes nós temos também uma sensação, muitos de vocês já devem ter tido, porque eu já tive algumas vezes também, então eu acredito que seja mais ou menos comum, né? De déjà vu, é uma expressão francesa que é o já visto. Aquilo que você tem uma sensação de que você passou por aquela situação antes, traz ou que você já viu aquele lugar, você vai num lugar e fala assim, esse lugar não me é estranho, mas você tem certeza que nessa vida você nunca passou por ali, você nunca esteve ali, mas você tem essa sensação de que aquele lugar ali não é estranho para você, né? Não acontece isso muitas vezes? Então, é, essa sensação do já visto muitas vezes é oriundo dessas lembranças que nós trazemos arquivadas dentro de nós, né? De situações que nós já passamos antes, né? E tudo isso envolve muitas questões delicadas que envolvem a reencarnação, como, por exemplo, a causa das misérias humanas e o esquecimento das lembranças do passado, que é o tema que nós estamos falando hoje, né? Então, a reencarnação, começando por aí, a reencarnação é uma necessidade para o nosso aprimoramento. Nós precisamos da reencarnação para melhorar, porque através da reencarnação, através do nosso contato com o outro, da nossa vivência, do nosso relacionamento interpessoal, que nós vamos aparando as arestas e vamos aprendendo, vamos adquirindo experiências e vamos, através dessas experiências, aplicando isso no nosso dia a dia, na nossa vida e nas nossas experiências futuras. Porque quando nós passamos por uma determinada situação, aprendemos com ela. Quando nós nos vermos novamente diante daquela situação no futuro, o que que vai acontecer? Nós vamos usar a experiência anterior. Não, eu não vou fazer isso porque eu já vi que não é uma boa. Isso daí não vai dar certo. Não vai rolar, né? Então nós temos essa impressão assim, e a reencarnação é importante, né? Para nossa, é pedagógica. Por isso nós estamos numa escolinha, né? Cada encarnação que a gente passa é um ano que a gente vai evoluindo na escola, né, da vida nesse planetinha Terra e futuramente em outros, né? Porque olha o universo aí nos esperando. Nós somos seres humanos, irmãos universais, né? Essa grande família universal está nos esperando por aí. Então, como conjugar a reencarnação e essa necessidade da evolução com o esquecimento do passado? Isso aí é uma situação, né? Algumas religiões, algumas filosofias, elas colocam algumas objeções em relação à nossa percepção da importância do esquecimento do passado, né? Então, o Espiritismo esclarece e responde a essas objeções, né? Vai nos esclarecendo a respeito da importância disso, como, por exemplo, as nossas existências, as várias existências que temos, elas são permeadas de momentos felizes e infelizes. Estamos aqui em planeta de provas e expiações, faz parte desse planeta. Faz parte das nossas imperfeições, faz parte tudo que nós convivemos aqui, né? Como algumas pessoas já estão um pouquinho mais evoluídas, elas se ressentem
de determinadas situações, ainda presas muita materialidade, presas muita maldade do ser humano, né? Há defeitos muito grotescos que o ser humano ainda carrega consigo, né? Então, as nossas existências são assim, permeadas de momentos felizes e infelizes. Ninguém é totalmente feliz, nem totalmente infeliz. Todas as pessoas têm alternância de felicidade e infelicidade. O que eu acho, né? Eu já vi alguns palestrantes falarem ao contrário, mas o que eu acho, pela minha percepção, pela minha observação da vida, eu acho que, na verdade, nós temos muito mais momentos felizes do que infelizes. Até porque, se fosse ao contrário, nós não aguentaríamos. Nós não teríamos condições de suportar um sofrimento muito grande. Por isso que Deus, dentro da sua bondade, da sua misericórdia, ele nos permite muito mais momentos felizes do que infelizes. Só que os momentos felizes nós esquecemos com grande facilidade. Agora, os momentos infelizes, eles ficam ali massacrando a gente, né? Nos fazendo tristes, infelizes, e aquilo ali dói o nosso coração, né? Bom, a lembrança dessas infelicidades vividas no passado, então, somando-se às dificuldades da vida atual, iam ser insuportáveis para o ser humano, para ele vivenciar isso, não teria condições de vivenciar isso. E a tornar a existência mais penosa ainda. Se nós trouxéssemos a cada encarnação a lembrança do passado, principalmente porque os momentos penosos e difíceis nos marcam muito mais do que os momentos alegres. Os momentos alegres a gente daqui a pouco esquece. Agora, os momentos tristes, penosos, ficam ali na nossa mente um tempão, né? Tanto que vocês veem que tem gente que, quando pessoas assim, muito depressivas, né? Pessoas enfermas, que estão com algum problema de saúde, o que é que elas veem ali naquele momento? Só a enfermidade delas, né? Então, ela não abstrai os momentos felizes que ela teve. Eu tenho uma amiga que ela está com um problema de saúde muito grave e ela fica se reclamando tanto daquela doença. Não há uma vez que você fale com ela: ô, minha amiga, como é que você está? Estou péssima. Está horrível, eu não sei como é que eu aguento, eu não sei como é que eu ainda estou vendo. Gente, mas você vê a depressão nela, assim, tudo para ela é ruim. Só que ela já está bastante idosa, ela já está com quase 80 anos, né? E ela levou uma vida muito boa. Ela mesma conta, né? Que passeou muito, viajou muito, teve muito sucesso na vida profissional, muitos amigos. Ela teve muita alegria na vida dela. No entanto, agora ela só consegue enxergar o sofrimento que veio nesse momento. Ela deve ter tido alguns momentos tristes na vida dela, que foram coisas mais simples, né, com as quais ela conseguiu conviver, mas nesse momento agora ela está focada nesse problema triste. Outro dia, conversando com ela, eu até disse: mas por que que você está assim? Quanto tempo você foi feliz? Quanta coisa maravilhosa aconteceu na sua vida? Quanto você tem que agradecer a Deus pelo que recebeu, né? Porque teve tantos momentos felizes, mas a pessoa só se foca no momento triste. Então, se nós carregássemos conosco as lembranças do passado, vocês já pensaram o que ia ser, gente? Porque, lógico, se nós estamos aqui no planeta Terra, é porque nós já fizemos coisas aí inimagináveis, né? Nós não somos santos. Aqui não tem ninguém que seja santinho, que seja anjinho, que seja totalmente bonzinho. Nós estamos melhorando, estamos caminhando, estamos nos aperfeiçoando, né? Não tem nenhuma vítima aqui, né? Nós algozes e estamos recebendo aquele retorno daquilo que nós fizemos, né? A reação da ação que nós praticamos. Bom, então, se nós carregássemos conosco o passado, a existência ia ser uma coisa horrorosa, né? Nós íamos ficar, assim, absurdamente paralisados, né? Então, Deus nos livra com o esquecimento do passado, ele nos livra desse acréscimo de sofrimento, e isso é uma misericórdia.
O esquecimento passado é uma misericórdia, né? Então, os eventuais atos infelizes que nós tenhamos praticado, que nos acarretariam eventualmente humilhação, vergonha pelo que nós já fomos, pelo que já fizemos, ia ser uma inutilidade muito grande para o nosso aprimoramento espiritual. Então, a cada existência, nós damos um passo à frente na evolução espiritual. Nós vamos enchendo a cada evolução, a cada encarnação, nós vamos colocando um pouco de aprendizado numa malinha que nós carregamos, né? Aí nós vamos jogando ali dentro da nossa mala, vamos carregando ela para a próxima. Né? Então, a cada existência nós damos um passinho à frente, vamos levando a nossa malinha com o que nós aprendemos, né? Então, nós adquirimos qualidades nessas encarnações, aprendizado, e nos livramos de algumas imperfeições. Felizmente, né? Nós poderemos ir nos livrando. Algumas pessoas não conseguem, então vão ficar aí estacionadas, paradas no ponto, com a mala no chão, esperando o próximo bonde passar, né? Então, nós nos levamos de algumas imperfeições e o esquecimento passado faz com que cada reencarnação seja um novo ponto de partida para o futuro. O espírito zera o cronômetro dele, dá uma zerada ali maravilhosa e começa de novo do zero, sem carregar aquelas correntes do passado atrás dele, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? A respeito disso, nós temos uma colocação feita por Allan Kardec, está na Revista Espírita, e é uma discussão, não digo uma discussão, uma troca de ideias que ele teve com um padre com quem ele estava conversando, e que o padre colocou em dúvida essa questão do esquecimento do passado, que ele achava uma grande besteira, que se nós levássemos o conhecimento do passado, isso aí nos ajudaria a não cometermos os mesmos erros e nós, então, nos facilitaria o avanço para o futuro. E o Kardec discordou dele e fala assim: quereis uma prova? Supondo que um indivíduo condenado às galés tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem, o que acontece com ele quando termina o cumprimento da pena? Tem um homem preso, lá na prisão ele repensou a vida dele e resolveu que ele ia melhorar, ia sair de lá, não queria mais aquela vida de crimes nem nada, ia ser uma outra pessoa. Quando ele sai de lá, o que acontece? O Kardec pergunta. A sociedade o repele e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, todos desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido. E se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida, em vez de ser obrigado a curvá-la sob o peso da vergonha do que não pode esquecer. Tá? Aliás, isso aí foi para o Kardec, não foi na revista espírita, não, foi no que é o espiritismo. Tá? Então é verdade, né? Nós temos esse exemplo prático na vida. Uma pessoa fica presa, cumpre a sua pena, ela sai de lá, a dificuldade que ela tem para se empregar. Ninguém quer dar emprego, é muito difícil. E mesmo se essa pessoa for trabalhar em algum lugar, eu acho que eu já vi até um filme sobre isso, a pessoa foi admitida, mas na primeira vez que aconteceu uma coisa errada no local onde ela trabalhava, ela foi a primeira a ser acusada, e não era, a pessoa não era culpada, não tinha praticado nada errado, mas os olhos todos se lançaram em direção a ela, então fica essa pecha, essa mancha na pessoa, né? Então, é o mesmo paralelo que a gente deve usar em relação ao espírito reencarnando e o esquecimento do passado. Ele zera o contador dele e vamos em frente, né? Então, essa afirmativa do padre, né, de que a lembrança das vidas passadas facilitaria o progresso dos seres humanos porque o ajudaria a não cometer os mesmos erros de antes, não tem sustentação nenhuma. Porque as lembranças, elas são inúteis para o aproveitamento das experiências adquiridas, porque além das situações não serem a mesma na existência atual, né, do que ele viveu no passado, o indivíduo ele vai ver a encarnação, a situação sob a ótica atual do que ele está vivendo, né? Então,
isso representa até um perigo para as relações sociais e travam o livre-arbítrio do espírito. É um perigo muito grande isso, é uma dificuldade muito grande, né? As lembranças ficam lá, arquivadas, e nós continuamos caminhando, mas trazendo leves lembranças de situações que foram importantes na nossa vida passada para nós, determinadas coisas. Por isso que a gente tem esse déjà vu, dá aquele, já passei por isso, já vi isso. Isso aí não me é estranho, né? Então, o espiritismo, ele explica o que esse véu que nós temos serve como auxílio para podermos exercitar o amor nas relações, nas nossas relações sociais e familiares. Se não houvesse o esquecimento do passado, nós poderíamos alimentar ainda mais mágoas, raiva dos irmãos, de familiares, de pais. Ia ser pior ainda, porque nós iríamos nos lembrar e trazer vívido dentro de nós, do nosso sentimento, o que aquela pessoa já fez contra nós. Porque muitas das vezes existem famílias totalmente harmônicas, até, que se reúnem com um determinado indivíduo para ajudá-lo a evoluir. Então o pessoal fala, e a ovelha negra da família, que é aquele que se destaca totalmente diferente de todos os demais do grupo familiar. Às vezes pessoas boas, centradas, cheias de pontos positivos, né? E nasce um indivíduo ali dentro que é totalmente diferente, foi criado junto com todos os outros da mesma forma, a mesma mãe, o mesmo pai, teve as mesmas oportunidades, e é uma pessoa que se desvirtua do caminho do bem. Né? Por isso que nós temos aquele livro que é muito importante ler, Os Papais e as Mamães, Nossos Filhos São Espíritos, porque ali nós vamos entender bem essa situação, essa sistemática aí de enxergarmos o filho, não aquele bebezinho lindo que está ali nos nossos braços, não aquele filhinho lindo, maravilhoso, que a gente gosta tanto, que a gente quer fazer sempre o melhor por ele, mas um espírito que nós temos a obrigação de saber conduzir na vida para que ele se torne um cidadão universal, um espírito dessa grande família universal que vai produzir para essa grande família, produzir frutos positivos, né? Bom, então a respeito disso, do que a reencarnação ela pode se nós carregássemos conosco essa manutenção dos fatos que aconteceram, nós levássemos presentes com eles as nossas vidas passadas, tudo que nós tivemos no passado, que nós fizemos, realizações. Tem uma história, chama-se Calúnia, tá? Essa história, ela está lá no livro Vozes do Grande Além. E ela conta uma história do seguinte, que teve uma noite numa casa espírita onde se passa o assunto, um espírito, A Ferreira, A. Ferreira, eles não dizem o nome do espírito porque foi uma história verídica, né? Ele, através de um médium psicofônico, ele deu uma mensagem de um depoimento falando sobre uma experiência sua a respeito dessa questão do passado dele, da situação que ele havia vivenciado, né? Então, ele fala que das potências que nós temos no corpo humano, a língua talvez seja aquela que mais reclama a nossa vigilância, porque a glória, a cultura, tudo começa pela língua, pela fala. Do mesmo modo, as guerras, não é? O lado bom e o lado mal. Por ela, né, a gente irradia a nossa ternura através de lindas poesias, de palavras doces, amorosas, mas também através dela a gente espelha o fel da cólera, né? Então, a língua é muitas vezes a fonte que refresca e outras vezes é um fogo que consome, porque aquele que é maledicente, você pode tanto levar palavras amorosas para levantar o ânimo de uma pessoa, para ajudar uma pessoa positivamente, como aquele que é maledicente falar
mentiras a respeito dos outros, enganar as pessoas. Olha que coisa triste, falar mentira e enganar as pessoas, né? Então, em muitas ocasiões, também a língua é uma ferramenta que educa, mas também é uma lâmina portadora de destruição e de morte. E disse ele que ele era uma dessas vítimas da língua. Então, não porque ele tenha sido a vítima, ele tenha sido caluniado e tenha saído dessa existência de uma forma maravilhosa, porque ele foi caluniado, né? Não, ele foi o que sofreu. Então, ele estava, né, numa situação melhor, mais benéfica do que o que caluniou. Então, ele diz que por que ele foi vítima, né, da língua. Ele disse que há quase mais ou menos 30 anos, né, nessa época que aconteceu o fato, a família dele era chefiada pelo pai, que era um pequeno comerciante, era o pai, a mãe, ele e um irmão. O irmão dele, eram 4 pessoas na casa, né? Os irmãos, né? Ele com o irmão, eles eram inimigos, eram antagonistas. Ele detestava o irmão. O irmão dele era bom, era um cara educado, maravilhoso, um homem franco, cortês. E ele era a maldade personificada. Ele mesmo diz que ele era assim, né? Dentro dele, ele tinha crueldade, não tinha nenhuma luz interna, essa luz que a gente falou no início que nós devemos acender dentro de nós, né? E enquanto o irmão dele era só virtude, ele era só vício, só viciação. Nessa época que aconteceu o fato, a esposa do irmão dele, Celina, estava uma moça muito legal, generosa, uma moça bacana, ela estava grávida do primeiro filho do casal. E esse, que conta a história, né, o Ferreira, ele tinha tido um relacionamento com uma moça, Marcela, e ela era assim tão leviana quanto ele, também completamente desmiolada igual a ele. E ela ficou grávida. Quando ele soube que a Marcela ficou grávida, ele saiu fora do relacionamento, ele não quis continuar, não quis assumir a responsabilidade daquele ser que estava chegando, né? Então, ele foi embora, né? Deixou a Marcela. Só que ele deixou a moça, mas ele vivia vigiando ela, vigiando. Ele não tinha um trabalho que ele tivesse horário de entrar e de sair, né? Ajudava o pai lá no comércio, então tinha um horário livre. Ele estava sempre que tal oportunidade de ir lá ficar escondido observando, né? Porque ele não queria que ela se relacionasse com outra pessoa. Então, numa dessas manhãs que ele estava lá observando, ele viu parar um carro e quem desce do carro para ir na casa da tal Marcela? O irmão dele. Ele ficou surpreendido, estarrecido e começou já aquela cabeça maldosa a pensar tudo que não prestava, né? O que o irmão estava fazendo lá, né? Ficou lá articulando alguma coisa, né? Como ele odiava o irmão, ele viu nisso daí uma oportunidade para ele manchar a reputação do irmão, alegando que o irmão estava tendo um relacionamento extraconjugal com a Marcela. Aí ele ficou pela rua jogando, bebendo e passando o tempo lá para ir para casa. Quando ele chegou em casa à noite, nesse mesmo dia, estava uma confusão danada, porque o irmão tinha saído de táxi para ir depositar um dinheiro no banco e perdeu o dinheiro. Era uma quantia alta, era um valor que eles estavam juntando que era para comprar uma casa. E o irmão perdeu o dinheiro. E o rapaz estava desesperado, não conseguia saber como é que aquilo tinha acontecido. A soma era alta e ele não conseguia justificar como é que aquilo tinha acontecido, né? Aí esse Ferreira ouviu então a história do irmão, simulou que estava muito preocupado e tal, mas já ficou articulando na cabeça uma forma
de aproveitar a situação contra o irmão. Ele depois chamou o pai reservadamente e envenenou o pai. Falou para o pai que ele tinha visto que o irmão tinha perdido dinheiro na companhia de uma mulher de má vida jogando numa casa de jogos. E ele tinha perdido lá e não foi ninguém que contou, ele mesmo viu. Quando ele falou isso, a mãe e a esposa do irmão, a cunhada dele, estavam próximas e ouviram. Ficou todo mundo revoltado com aquilo. Muito embora inicialmente eles não quisessem nem acreditar, até por conta da conduta do irmão, que era um rapaz correto, eles acabaram acreditando, porque o dinheiro não apareceu, o irmão dele não tinha um argumento para dar como é que foi que perdeu o dinheiro. Ele não tinha, não conseguia. Bom, aí o pessoal ficou execrando ele, né? Perdeu aquela importância, aquele dinheiro que eles tinham conseguido juntar para comprar uma casa. Quer dizer, era muito dinheiro. Então, durante 6 dias, o irmão andou procurando em todo lugar que ele tinha passado, ele procurou em tudo e nada, né? No fim desses 6 dias, né, ele não conseguia arrumar o dinheiro e a família em casa massacrando ele por causa disso. O que ele fez? Se suicidou, tomou veneno e se suicidou. Aí a desgraça caiu sobre aquela casa, né? Todo mundo desesperado, menos ele, o Ferreira, que estava com aquela cara de compungido, mas por dentro estava todo satisfeito, regozijando, porque não tinha mais o irmão, agora ele era o único herdeiro do pai. Olha que cabeça, né? Ah, o, o pai dele, então, desesperado naquela situação toda, resolveu ir perguntar à tal da Marcela, porque o filho havia contado que tinha ido lá na casa dela, o que tinha acontecido. E ela estava tendo um relacionamento com ele, e ela disse que não, que ele tinha ido lá realmente, mas porque ela tinha pedido ajuda a ele de dinheiro, porque o irmão tinha abandonado ela estava passando uma situação de muita miséria, passando muita necessidade. Então, o irmão do Ferreira foi lá e levou o dinheiro para dar um dinheiro a ela para poder se mantendo, né? Justamente nesse táxi que ele fora lá levar o dinheiro para ela, é que acabou naquela confusão ele deixando a maleta com o dinheiro, né? Só que, como ele não sabia nem quem era o homem nem nada, né? Então, ela contou e tudo, e ficou todo mundo aturdido, porque o Ferreira tinha contado uma história totalmente diferente, né? Mas o pessoal ainda ficou mais aturdido quando, uns 3 dias depois que houve os funerais do irmão, um chofer chegou lá desesperado com a mala na mão para entregar os documentos do irmão e a mala com o dinheiro dentro, que ele havia esquecido dentro do táxi. Aí pronto, foi uma comoção geral na família, porque eles caíram em si que tinham falado absurdos em relação ao rapaz, tinham sido altamente cruéis com ele, aí deu remorso em todo mundo, porque o rapaz acabou se matando por causa da atitude da família em relação a ele, né? Bom, a irmã do rapaz ficou tão desesperada, a esposa do falecido ficou tão desesperada, tão mal, que ela teve um parto prematuro e acabou falecendo no parto. A mãe deles ficou no leito prostrada e não se levantou mais. 3 meses depois também desencarnou, de tanto sofrimento e tristeza e remorso. Depois da morte da mãe, o pai, né, desgostoso também, acabou morrendo de tristeza. E aí o Ferreira ficou sozinho, dono da situação. Ele tinha dinheiro, ficou com toda a herança do pai e acabou buscando uma vida fácil, né? Mas acontece que aquilo, a gente procede o erro, mas a consciência acusa, porque a lei de Deus está aqui dentro, né? Então, ele bebia para esquecer, mas mesmo assim, aquele remorso estava dentro dele, sempre corroendo. Bom, quando ele dormia, ele via nos sonhos os pais dele e a Celina falando assim para ele: Caim, o que fizestes ao teu irmão? Acusando ele daquilo, né?
Então, ele ficou completamente alucinado com aquele remorso, vendo aquelas aparições, aquelas visões, foi para o cassino lá na Urca, jogou dinheiro fora, gastou tudo que ele possuía e acabou, depois de um ano mais ou menos, também morreu e com aquela vida dissoluta que ele estava levando. Depois que ele morreu, ele passou a ser mais perseguido ainda, porque aí vieram todas as lembranças para ele, né? Ele foi tendo aquelas lembranças todas e a consequência que teve aquele crime que ele cometeu. Então, ele, a partir daí, ele tem sido um fantasma desprezado em toda parte, bebendo aquele fel do arrependimento tardio. E naquele dia ele tinha ido ali, tinha sido levado ali naquele centro espírita e tinha ouvido as lições ali faladas, o evangelho que tinha sido ministrado ali. E então ele começou a ter uma esperança de poder se melhorar. Então ele estava ali pedindo, igual um mendigo, batendo uma porta pedindo um reconforto, um alívio e pedindo uma ajuda, né? Ele precisava reencarnar, e soube então que ele poderia reencarnar, que ele iria reencarnar muito em brevemente. E diz então: a reencarnação me oferecerá a bênção sagrada do esquecimento. Olha só o que o Espírito disse, o reconhecimento dele da importância, né? Mas ele não sabe ainda quando ele vai poder encontrar de novo o pai, a mãe e a cunhada, para ele poder pedir perdão a eles pessoalmente, entendeu? Para resgatar diante deles aquele débito que ele contraiu, aquele débito imenso que ele contraiu. Então, por enquanto, ele vai ficar, ele soube que ele iria reencarnar, vai ficar internado na carne apenas para considerar os problemas que ele mesmo criou em prejuízo do espírito dele, né? Então, ele voltará. Olha só, lei de ação e reação. Ele voltará à Terra, ao mundo carnal, mas vai nascer, reaparecer no mundo sem a graça da família, não vai ter uma família, para valorizar a bênção do santuário doméstico. E ele vai renascer mudo para aprender a falar e saber a responsabilidade das palavras que nós falamos, né? Que nós dizemos, que nós passamos para os demais. Então, veja bem, ele já teve, naquela situação que ele estava, ele já teve diante de si a plena convicção de que ele saber do passado ia ser muito mais penoso para ele, porque ele sabe o que ele fez, não é? O sofrimento que ele causou às pessoas. Então, ele vai voltar nessas condições, sem família e mudo, né? E mudo. Bom, mas acontece que o esquecimento do passado ele não é absoluto. As lembranças elas ficam abafadas pela densidade do nosso corpo físico. Mas no plano espiritual, as lembranças não sofrem solução de continuidade. É aquela bagagenzinha que eu falei ainda há pouco que estava dentro da mala. Né? Nós vamos carregando aquela bagagenzinha com a gente, está tudo ali naquela malinha, né? Então, tanto na erraticidade quanto nos momentos de emancipação da nossa alma, né, através do sono, nós temos a lembrança das vidas anteriores, do que praticamos nas vidas anteriores. Então, e isso se traduz através da nossa consciência, que indica o que nós devemos ou não devemos fazer. A observação das más tendências e das tribulações que nós suportamos são indicadores dos atos que nós praticamos anteriormente, né? E ter a consciência da falta cometida, a consciência da falta cometida é uma punição, né? Nós temos determinados defeitos, então nós já sabemos que aquele é um ponto fraco que nós carregamos, né?
E se nós estamos passando determinada dificuldade naquela vida, nós temos que parar e pensar. Nós já temos um meio aqui para aprender o que nós temos que melhorar. Então, boa coisa nós não fizemos nesse sentido aqui, nessa situação, com isso, para nós estarmos passando novamente por essa provação, por essa dificuldade. Né? Então, algumas pessoas perguntam assim, mas como é que nós vamos explicar alguns casos de lembrança do passado? Porque se a gente tem a bênção do esquecimento, por que algumas pessoas têm essa lembrança do passado? Não é? Então, considerando a população do planeta, né, bilhões e bilhões de pessoas, a quantidade de pessoas que tem esses flashes de lembrança do passado são muito poucas. A quantidade de pessoas são muito poucas, né? E o que a doutrina nos diz são casos raros e inerentes ao estado psicológico mais propício ao desprendimento da alma que algumas pessoas possuem do que outras, né? É uma condição individual de cada um, uma visão retrospectiva que lembra o passado, é como se a gente estivesse olhando para o retrovisor do carro. Aí vê o passado lá atrás. O passado, então, aparece como um sonho, do qual a pessoa se lembra mais ou menos, né? A pessoa tem aquela lembrança mais ou menos. A lembrança exata, Deus só permite a fim de trazer aos homens o conhecimento da lei da pluralidade das existências e da justiça, que envolve todas as dificuldades e misérias por que nós passamos. Permitindo, então, através dessa lembrança que nos volta, traçar uma nova rota para o futuro, ou até levar alguma ajuda, ajudar, beneficiar alguém com aquela lembrança. Quando eu estava preparando esse estudo, eu me lembrei de um filme que eu já vi há muito tempo, e até vou voltar a ver novamente, que chama-se Minha Vida na Outra Vida. Esse filme é estrelado pela Jane Seymour. É muito bacana, porque é justamente uma história assim, de uma arquiteta que vive numa outra cidade, eu não me lembro mais onde é, mas eu não sei se é em Londres, ela vive numa cidade, e ela começa a ter visões de, de vida passada. Começa primeiro com desenhos que ela faz, lembrando alguma coisa passada, uma cidade, um campanário de uma igreja, e a coisa vai crescendo à medida é, que ela vai envelhecendo, né? Que ela vai ficando com mais idade. E aí, quando ela fica grávida, ela fica numa gravidez, as coisas então floram dentro dela e ela começa a ter visões assim de situações que ela passou e tudo. Então vale a pena ver porque o fim do filme é muito lindo. E o filme fala justamente sobre isso, sobre o esquecimento do passado. E nesse caso ela teve a lembrança do passado e até uma lembrança muito clara, né? Começou como flashes, como um sonho e depois foi se consolidando mais, mas foi importante essa visão dela do passado, né? Bom, outras pessoas perguntam se os males que nos acontecem são sempre decorrentes do passado. Veja bem, nós sabemos que todo resultado decorre de uma causa, né? Toda reação decorre de uma ação. Os males que são efeito decorrem do exercício indivíduo do nosso livre-arbítrio, que é a causa. Porque nós temos o direito, a liberdade de escolher fazer uma coisa ou fazer outra, fazer o bem ou não fazer o bem, fazer certo ou fazer errado. Nós é que escolhemos, senão nós seríamos marionetes nas mãos de Deus. Né? Ele nos dá essa liberdade de escolha. Nós somos espíritos livres. Então, obviamente, o que está de errado na nossa vida, o que está de infelicidade, não pode decorrer de virtude, né? As virtudes decorrem coisas boas, né? Mas sim vão decorrer das nossas imperfeições. Agora, se o espírito encarnasse na Terra, né? No meio da riqueza, do sucesso, dos prazeres materiais, de tudo de bom, né? Nós então poderíamos dizer, quando ele cai em desgraça, que ele estava sofrendo um arrastamento, né? Porque se não tinha uma causa anterior,
né? Foi daquilo ali. Ele cai, então, na desgraça por sua própria conduta, por sua própria imprudência, e seus males, então, são expiações das suas faltas atuais, porque ele não tinha feito nada antes para dar causa àquilo ali. Isso aí, hipoteticamente, é claro, né? Agora, aquele que já nasce na privação, na miséria, no sofrimento, que já arrasta uma existência sem esperança, né? Difícil, e sucumbe a enfermidades congênitas, coisas ruins, sem aparentemente ter feito nada, coisa alguma para merecer aquilo, deduz-se então, obviamente, como todo efeito é gerado por uma causa, que se a causa não tiver na vida atual, certamente está na vida anterior, obviamente, né? E outra pergunta que também surge é se é lícito se procurar lembrar as vidas passadas através de terapias utilizadas para esse fim. Olha só, o esquecimento passado é uma benção, né? Estamos concordantes com isso, né? Nos protege contra maiores sofrimentos e nos permite recomeçar novamente a busca do progresso a cada reencarnação, sem nós ficarmos atrelados aos erros pretéritos. Então, por conta disso, vamos nos louvar nas explicações então recebidas pelo irmão Jacó, do irmão Andrade, que era orientador dele, após o desencarne, que ele nos trouxe através do livro dele Voltei, que foi psicografado por Chico Xavier, que eu recomendo que todos leiam. Então, no Voltei, ele diz assim, o Andrade, né, que é o orientador dele naquele momento, diz assim, ó, por causa dessas questões até que o irmão Jacó fez. Ele fala assim: na crosta terrestre, com muitas ideias e paixões não perduráveis, aproveitadas pelo espírito apenas por material didático, a não ser em processo expiatório para esvaziar-se do mal da ilusão, não lhe é possível um mergulho indiscriminado no pretérito. Não lhe é possível um mergulho indiscriminado no pretérito. Medida essa que lhe seria ruinosa, mormente na ocasião em que se desenfaixa do corpo denso da carne. Explicou que alguns companheiros usam excitações e processos magnéticos para adquirir a lembrança avançada no tempo. Né? As pessoas que procuram psicanalistas para fazer esse tipo de coisa. No entanto, de acordo com a própria existência, o Andrade aconselhava ao irmão Jacó a submissão aos recursos da natureza, de modo a retomarmos o pretérito com vagar, sem alterações de consequências deploráveis, até que um dia, plenamente iluminados, possamos conquistar a memória integral nos círculos divinos. Então, nada de sairmos por aí atropelando a natureza e inventando moda para descobrirmos quem nós fomos na encarnação passada. Consultemos a nossa consciência e vejamos quais são as fragilidades que nós temos no nosso caráter. O que nós precisamos melhorar moralmente. Isso daí já vai nos dar uma dica do que nós já fomos e o que nós já fizemos. A nossa obrigação é aproveitarmos esses flashes, essas memórias, mesmo que abafadas, mesmo que abrandadas, para nós procurarmos fazer a nossa melhoria, evoluirmos, né? Nossa vida para nos tornarmos espíritos melhores. Eu ia contar para vocês mais uma historinha, mas vai ficar muito longo e ficará para uma outra oportunidade. Vamos então caminhando para o final, né? O esquecimento, então, meus irmãos, é bênção de Deus para nos ajudar a evoluir, sem ficarmos aprisionados ao peso dos atos reprováveis praticados nas vidas anteriores. Como nos disse Jesus, basta ao dia seu próprio mal, ou seja, para nós não ficarmos acumulando a nossa vida com coisas desnecessárias, basta ao dia seu próprio mal. Eu digo, basta a cada existência suas próprias dificuldades, não precisamos trazer as existências
passar os males das existências passadas para pesar a nossa existência anterior, né? A nossa existência atual, não é? Bom, então, dito isso, vamos encerrar com uma trovinha bem pertinente ao assunto. É do Lívio Barreto, está em Trovas do Mais Além, na psicografia de Chico Xavier, e diz assim: amor terrestre sem corpo é tão real e violento que só se nasce no mundo em bases de esquecimento. Vou repetir. Amor terrestre sem corpo é tão real e violento que só se nasce no mundo em bases de esquecimento. Queria também, antes de encerrar, falar para vocês que o estudo, além de me basear nesses livros, nessa bibliografia que eu citei à medida que eu fui evoluindo o tema, eu também recomendo a leitura da Revista Espírita de julho de 1860, de setembro de 1866, de novembro de 1864, de fevereiro de 1867. Vocês podem baixar o PDF dessas revistas espíritas todas no site da FEB, tá? Então é muito bom ter essas revistas até baixadas e guardadas, arquivadas para a consulta, porque tem muitos temas interessantes. Então, queridos irmãos, foram essas as considerações que eu quis trazer aqui hoje sobre o esquecimento do passado. Bom, então vamos fazer a prece final, né? Depois de tudo que conversamos aqui. Vamos então, mais uma vez, elevar o nosso pensamento a Deus Pai, esse nosso Paizinho querido, a Jesus, nosso irmão maior, médico de nossas almas, a toda a espiritualidade amiga que nos conduz e nos ampara, nossos espíritos protetores, nossos mentores. Agradecidos pela noite maravilhosa que pudemos partilhar entre nós, tão amorosamente, Senhor. Jesus querido, obrigada por todo o amparo, por toda a bênção, por toda a proteção, Senhor Jesus, que sempre tivemos de Ti e que temos certeza que sempre teremos. Senhor Jesus, abençoa a cada um dos trabalhadores do Núcleo Espírita Chico Xavier, a todos aqueles, Senhor, que estão fazendo o seu melhor nessa situação tão difícil de pandemia que vivemos nesses últimos meses, Senhor. Lá se vai mais de um ano nessa situação tão difícil. Senhor Jesus, abençoa a casa que nos acolhe, essa casa tão amorosa, que tem como patrono o nosso querido professor Eurípides Barçanufo e homenageia o nosso querido Chico Xavier, que foi esse espírito tão luminoso que trouxe essas pérolas espirituais para clarearem a nossa mente e nos ajudarem a acender em nossos corações essa luz que Jesus pediu tanto que nós acendêssemos dentro de nós. Senhor Jesus, ajuda a que cada um de nós possa acender essa luz no seu coração e que tu, Mestre amado, possa estar na tua convivência conosco diariamente, ao nosso lado, nos sustentando, nos colocando em teu regaço nos momentos de dificuldade e se regozijando conosco nos nossos momentos de alegria, Senhor. Pega em nossas mãos, Mestre, e nos leva por esse caminho tortuoso, mas ao mesmo tempo esse caminho que se torna tão suave na medida em que praticamos o teu evangelho de amor, porque através da caridade que prestamos ao nosso irmão, do amor que distribuímos àqueles que mais necessitam, Senhor, gotas de orvalho vão sendo derramadas nesse caminho e pérolas luminosas
flores acalentando perfumadamente o nosso caminhar. Senhor, o caminho difícil se torna muito mais fácil quando tu estás segurando em nossas mãos e nos ajudando a vencer as dificuldades da vida. Ó Mestre querido, abençoa a direção da nossa casa, que tem essa difícil tarefa de conduzir os trabalhos. Abençoa a todos desse núcleo querido, Senhor, e permita que as forças vibratórias positivas possam envolver a todos, Senhor, em vibrações amorosas e salutares. Dai-nos, Senhor, uma boa noite, um resto de semana pleno de paz e que a tua presença esteja sempre ao nosso lado, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, então ainda envolvidos por esse magnetismo, essa vibração tão maravilhosa, agradecemos a todos pela paciência, pelo carinho e que esse estudo tenha servido para esclarecer eventuais dúvidas que ainda tenham surgido nos corações amorosos que nos ouviram. Que Jesus abençoe a cada um e que possamos estar juntos em outra oportunidade, brevemente. Um grande beijo, que Jesus esteja hoje e sempre nos nossos corações, Senhor Jesus, que nos abençoe.